as mulheres e a culpa. Você é mulher? Você sente muita culpa? Eu quero falar com você hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Natália Carvalho, eu sou psicóloga e eu ajudo pessoas a encontrarem o alívio da ansiedade, lidando com culpa, vergonha e autocrítica. E hoje vamos falar desse tema difícil e espinhoso, que é a culpa feminina. E aí temos um mundo, como tudo na vida, as coisas não são simples, mas eu vou tentar simplificar como eu posso. Primeiro, quero conversar um pouco com você sobre o que é culpa dentro da terapia focada na compaixão. E depois eu quero trazer esse olhar específico da culpa e do gênero. Tá? A culpa, ela se mistura com a vergonha e com a autocrítica, que são as outras duas coisas que eu coloco aqui, que eu trabalho, né? Então não tem uma coisa, ela não vai ser uma coisa pura, sabe? Simples, agora, né? Esse pedacinho é culpa. Mas uma característica importante para a culpa existir é que ela pressupõe que eu acredito, né? Independente de ser verdade ou não, eu acredito que algo que eu estou fazendo provoca dano ao outro. Tá? Então a culpa é uma preocupação com o outro, de certa forma. Por isso a gente também pode falar, eu ouvi, né, a Carol Halperin falar, e eu li também o Paul Gilbert falar um pouco sobre isso no livro dele, de Terapia Focada na Compaixão, que a culpa ela tem uma proximidade com a compaixão, porque ela pressupõe esse cuidado com o outro, né? Ela pressupõe que o outro é importante, de alguma forma. Acontece que, né, a culpa ela pode se tornar um pouco patológica, principalmente quando ela está muito associada à nossa vergonha e à nossa autocrítica. E aí eu vejo alguns padrões mais frequentes em nós mulheres. No meu grupo de estudos a gente tem conversado bastante sobre isso, e como a culpa ela passa a ser uma forma de defesa frequente de nós mesmos. Como é que isso acontece? A gente tem uma tendência muito forte a nos responsabilizar pelo cuidado com o outro. Acreditar que o cuidado com o outro é uma responsabilidade nossa. E as mulheres, na nossa cultura ocidental, nós somos educadas, né, a cuidar do outro, a nos responsabilizar pelo outro e também a manter padrões de raiva e de agressividade sob controle e fazer uma performance de mais gentileza, de submissão, de colocar em segundo lugar as nossas necessidades, as nossas emoções. Tanto que é visível que um dos sentimentos, talvez o sentimento mais difícil para a maioria de nós lidarmos, é com a nossa raiva e a agressividade. Então existe muitos sentimentos de culpa associados a viver a nossa necessidade do mundo, demonstrar as nossas necessidades, sentir o que nós sentimos, ser quem nós somos. Porque sentir o que a gente sente e ser como nós somos, por si só, já começa a ser percebido como um ataque ao outro, uma ferida ao outro. Hoje eu compartilhei nos meus stories, hoje, quando você estiver vendo esse vídeo, já não é mais hoje, tá? Eu compartilhei esses stories e depois fiz esse vídeo sobre como foi relatar para minha família sobre a minha bissexualidade quando eu tinha 20 anos, como foi uma experiência dolorosa. Na época foi muito difícil para minha família
e hoje já não é mais, né? Não é algo sobre o qual eu falo muito, porque eu percebo que eu criei esse hábito de não falar sobre isso, apesar de eu ser, né, bissexual assumida, pela forma como isso foi doloroso na época e por eu sentir que isso era um motivo de vergonha para minha família. Então, o que aconteceu? Eu senti muita culpa. Uma culpa recorrente e que não me soltava de jeito nenhum, porque só por eu existir como eu era, eu já estava provocando dor no outro. E isso, né, eu relacionei com esse momento a saída do armário, digamos assim, para dar um exemplo, mas isso acontece em muitas situações na vida das mulheres. E às vezes coisas simples como ter uma necessidade, né, como a mãe que, né, quer ser mãe, mas também gosta desculpa, não tem edição do vídeo, lembre-se, de desempenhar um papel profissional específico que vai deixar ela longe de casa, ela sente culpa por isso também. E eu não falo assim, a necessidade de trabalhar, porque isso é real, nós vivemos num mundo capitalista, mulheres precisam trabalhar, né? Que ter dinheiro é uma questão de ter poder social, né? Então, isso é uma realidade dada. Mas assim, eu não estou nem falando disso, eu estou falando quando a gente gosta de trabalhar, quando a gente quer trabalhar, por exemplo. Ou então quando eu simplesmente não posso atender um cuidado do outro porque é incompatível com a minha necessidade. Ou quando eu sinto raiva de alguém que me machucou, mas isso é incompatível com o que eu acredito que é o meu papel e eu sinto que a minha raiva pode machucar o outro, e aí existir passa a ser envolto nessa grande culpa. Né? E a forma de minimizar a minha culpa começa a ser me auto-invalidar, começa a ser me anular. Isso é uma vivência feminina frequente. E a gente precisa olhar um pouco para isso. Né? E como é que a gente pode olhar para isso? A gente... É muito complicado, né? Porque a gente me irrita esses discursos na internet com várias fórmulas prontas, porque não é tão simples. Né? Então, é o exercício de validar a minha percepção, validar os meus sentimentos, validar a minha vontade e validar a experiência do outro. Né? Então, se eu sinto raiva, ou se eu tenho que pôr um limite, ou se eu tenho coisas que são concorrentes, ou se eu tenho que dizer para alguém que espera muito o meu cuidado, que essa pessoa não vai ter esse cuidado nessa hora, isso sim pode provocar sentimentos dolorosos no outro. E tudo bem eu me importar com isso. Agora, é o jogo de sustentar todos esses lados, é estar comigo e com o outro. Não é também agora eu vou dizer, eu não tô nem aí pra todo mundo, porque eu sou mais eu, entendeu? Eu sou eu que importo, eu em primeiro lugar. Aí as distorções das coisas na vida, e pega aquela história da máscara de oxigênio do avião e fala assim, a máscara primeiro em você e depois na criança, faz sentido? Faz, mas a vida é assim? Não, tá? A vida é bem mais complexa. E aí não é uma competição ou eu ou outro. Tá? Somos nós e como nós vamos fazer isso. Tá? Então eu posso olhar assim, olha, eu na minha socialização de mulher, eu não fui educada socialmente, não falo nem só para minha família, para colocar as minhas prioridades, não falo na frente, eu falo na mesa. Tá? Para poder ter direito a ser prioridade também. Então, eu tenho que olhar para isso e vou colocar isso aqui também. E vai machucar o outro algumas vezes. E paciência, né? Quer dizer que eu não me importo com o outro? Não. Quer dizer assim, posso olhar e falar, olha, sinto muito, mas essa expectativa eu não vou cumprir. Entende a diferença do sou mais eu, problema seu, se você não gosta? Não, aqui a gente está junto, agora assim, eu tenho essa necessidade que precisa ser reconhecida por mim em primeiro lugar, né? E
pelas minhas relações. Você é uma pessoa que eu me relaciono, tá aqui, ó, necessidade para ser reconhecida. Como algumas vezes as suas vão ter que ser. Tá? Então a gente vai criando flexibilidade para fazer esses diálogos que não precisam ser a partir de um enfrentamento, mas que algumas vezes precisam. Né? E conflito faz parte da vida. E aí dentro dessa culpa tem uma outra camada que é a vergonha. E aí a vergonha, ela vem muito parecida com a culpa, mas ela é um pouco diferente. Tá? Porque a vergonha, ela já não é a minha preocupação com o que eu estou provocando no outro. A vergonha é a minha preocupação com a minha imagem, com como eu sou percebida pelo outro e como eu me percebo. E aí eu quero dizer para você que não tem problema se preocupar com a própria imagem, que isso é natural e que todos nós nos preocupamos porque nós somos uma espécie coletiva. Né? Como diz lindamente o Paul Gilbert, que eu acho poético, né? Nós nos preocupamos com como nós existimos na mente dos outros. A questão é que a vergonha, quando a gente está muito agarrado a ela, quando ela tá muito com a gente, além de ser muito sofrida, ela acaba tendo um papel de, especialmente no caso das mulheres, de controle social, que distancia a gente das coisas que a gente quer e precisa. Vamos trazer isso para um exemplo prático. E aí eu vou voltar para a questão da maternidade, porque a maternidade é o grande poço de culpa feminina. Então, assim, vamos voltar à história da mãe que está em conflito entre profissão e cuidado dos filhos. Um must na vida é quem nunca atira a primeira pedra. Aliás, não atira não, porque eu não tô aqui para receber pedra. Mas é uma angústia que rola. E aí, quais são os pontos que passam nesse sofrimento? Um é a preocupação com o filho. Eu acho, será que ele não queria que eu estivesse mais com ele? Eu acho que ele precisa que eu esteja com ele, como isso vai atrapalhar o desenvolvimento do filho? E com o trabalho também, né? Porque a pessoa se reparte em dois. Mas aí minha equipe precisa de mim, meus colegas, o mundo precisa do meu trabalho. Então uma coisa é a preocupação com o outro. E a outra coisa é a preocupação com a imagem, que já a mensagem é um pouco diferente. Essa preocupação com a imagem, ela fala assim, se eu deixar o meu filho para trabalhar porque eu gosto de trabalhar, que tipo de mãe eu sou? Entende que já não é um pouco sutil, mas já não é preocupação com o filho, é assim, que tipo de pessoa eu sou quando eu faço isso? Quando eu prefiro estar trabalhando nesse horário do que estar cuidando do meu filho. E aí essa é a vergonha internalizada, né? Como eu me vejo, o que eu penso de mim. E ainda tem a externalizada. Se as pessoas souberem que eu prefiro estar trabalhando do que cuidar do meu filho, que tipo de mãe elas vão achar que eu sou? Isso perpassa muito da nossa experiência como mulher. Os homens também, tá? Mas eu tô falando das mulheres agora porque a gente tem algumas questões específicas de gênero e que aparecem no meu consultório e por isso eu trouxe pra cá. Mas os homens têm e geralmente o foco da vergonha deles é um pouco diferente. E aí, às vezes, a culpa passa até a ser uma defesa para evitar essa vergonha. Que é assim, ai meu Deus, eu me sinto tão culpada, então não vou fazer isso. Né? Ou eu vou fazer, mas eu vou fazer me sentindo culpada porque eu mereço, porque eu sou uma pessoa ruim. Vamos pegar outros exemplos. Um outro clássico da vivência feminina, prazer sexual. E aí, interessante, né? Porque a opressão, ela vem de tantos lados. Mas como a vergonha do nosso prazer afeta a gente e passa a ser um regulador social. Então,
se eu sinto prazer nesse tipo de relação, digamos, eu vou pegar um caso, vou adaptar de um caso que eu acompanhei há muitos anos, que era uma pessoa que ela tinha tanta vergonha porque ela teve relações com alguns homens e assim, dentro do meu sistema de valores, o que ela fez não era nada nem próximo a algo vergonhoso, mas dentro do sistema de valores dela era muito vergonhoso. Ela tinha tanta vergonha que a gente passou meses de trabalho sem ela poder olhar para mim. Então a gente adaptava a sala de forma a ela sentar de uma forma em que a gente não fizesse contato visual direto, né? E aí fica a dica para as psicólogas: contato visual pode ser muito acolhedor, e geralmente é, mas também pode ser muito ameaçador, tá? Então vamos cuidando de pessoa para pessoa. E ela tinha uma vergonha muito grande das relações sexuais que ela viveu. E aí o prazer vinha colado na vergonha, né? Isso era algo de extremo sofrimento. Outros tipos de vergonha que as mulheres trazem: a gente traz essa vergonha da raiva, né? Essa vergonha da vontade de agredir, que é uma coisa natural da vida. Que tipo de pessoa eu sou se eu tenho vontade de agredir? Ou que tipo de pessoas os outros vão achar que eu sou se eles souberem da vontade que eu tenho de agredir? E aí todos esses exemplos, eles podem... a gente pode ir puxando o fio dessa meada. Um dia eu vou trazer uma meada, porque eu descobri o que é muito legal. A gente puxa o fio dessa meada e aí a gente vai entendendo como essa vergonha, ela sustenta o nosso papel social de feminilidade e como essa vergonha, ela passa a ser um fator de controle social. Então, pela vergonha que eu tenho da mãe ruim que eu posso ser, né, de que os outros podem me ver como uma mãe ruim, ou de que eu mesma me vejo como uma mãe ruim, aí eu começo a me aproximar mais de um papel de mais rigidez da maternidade, né? Pela vergonha que eu tenho do que os outros vão falar de mim, do que os outros podem pensar de mim e até do que eu mesma posso pensar de mim, eu começo a controlar mais as dimensões do meu prazer e me privar de experiências de prazer. Pela vergonha que eu tenho do que eu posso pensar de mim mesma e do que os outros podem pensar de mim, eu começo a reprimir a minha agressividade e ocupar lugares cada vez de maior submissão. Isso é normal, tá, gente? A gente faz isso sem perceber. Isso é estratégia de viver, de estar no mundo. Não é uma escolha consciente. E o que pode tornar isso uma escolha consciente? É a gente ser consciente do nosso funcionamento, entendendo como a gente vai funcionando, o que nos provoca vergonha, como essa vergonha nos faz agir, né? E exercitando o nosso corpo e a nossa mente, e suportando assim, né, como eu disse no outro vídeo, não para sentar na cama de prego, mas suportando nos aproximar dos sentimentos difíceis que são sentir vergonha e sentir culpa, sem abrir mão automaticamente do que a gente é, do que a gente precisa, do que a gente acredita, porque não é fácil. Não vai ter um momento que fala assim: tá, entendi, então não vou mais sentir vergonha de nada. Isso não existe, tá? Isso é uma falácia, isso é um discurso que fica bonito na internet, mas não é uma vivência real. A vivência real é que passa por esse períodozinho de dor e desconforto, que às vezes o máximo que eu vou conseguir fazer é entender, mas não sentir, tá?
Então, o máximo que eu vou conseguir fazer é ouvir e falar assim, eu não preciso ter vergonha disso, mas eu ainda tenho. Isso já é uma aproximação, entende? E aí eu vou me aproximando mais. Eu vou falar assim, eu tô com vergonha, mas eu vou fazer assim mesmo. Até chegar no momento, quem sabe, putz, nem lembro o dia que eu tive vergonha disso. Entende? Então, o que eu queria dizer com esse vídeo? Primeiro é essa questão da vergonha como controle social, a vergonha e a culpa nós mulheres, tá? E como se aproximando desse desconforto. Um exemplo, depilação, um exemplo besta, tá? Mas é porque é um exemplo muito concreto pra mim, porque é algo que eu faço. Se você um dia for investigar a minha conta do Facebook, que eu espero que você nunca faça, porque besteira, né? Depois tem tanta coisa que nem eu mais consigo achar. Mas lá acho que era 2012, eu me lembro, eu vi um documentário sobre pelos femininos. E eu fiz um post questionando a depilação, e nesse post eu falava que eu me sentia trêmula só de falar isso. Esse tremor não era um tremor de raiva, tá? Esse tremor era um tremor de vergonha. Porque como a maioria das mulheres ocidentais, e principalmente aqui no Brasil, eu fui criada para ter muita vergonha dos meus pelos. Né? E eu tenho muitos, tenho bigode, tenho até barba. Eu tiro porque eu não gosto muito do rosto, mas não é algo que mexe comigo como mexia naquela época. Tiro, mas nem tanto. Veja aqui. Tem bastante. Mas naquela época era uma coisa que me fazia tremer, que me dava mal-estar, taquicardia, aperto na barriga. Eu só usava calça jeans, vestido longo e saia longa porque eu tinha preguiça de me depilar já, de qualquer forma. E eu tinha muita vergonha que me vissem. Eu corria para me depilar. Se eu tivesse algum compromisso que eu tivesse que usar biquíni, eu ficava desesperada. E aí de lá pra cá foi um processo que foi facilitado pela aceitação social e debate social do tema da depilação. Não foi um delírio só da minha cabeça, isso ajudou. E hoje eu raramente me depilo e não tô nem aí, e não me provoca mais essa vergonha. Mas foi um processo sentido e de anos de conforto e desconforto. De perceber o que fazia sentido pra mim, o que fazia sentido com os meus valores, de perceber assim, poxa, eu não sou obrigada também a não me depilar, o que eu quero nisso, mas eu odeio me depilar, sabe? Ou pelo menos aquele compromisso. Então também, e eu não gosto de sentir dor, tá? Eu tive 2 partos normais, mas assim, eu não gosto de sentir dor. Tem gente que é mais resistente à dor, eu não sou. Então, foram vários momentos de arriscar, de não me depilar, de receber olhares, de receber crítica, de ter vergonha, de esconder, de mostrar, de esconder, de mostrar. Até um dia eu lembro que isso já, né, pelo lugar onde eu estava trabalhando, foi bem recente, 2018. Eu estava num trabalho, num lugar super formal, e tava com uma manga curta, não era alça, era uma manga curta e com um sovaco cabeludo lá. E alguém tava falando, eu passei num espaço aberto que tava todo mundo fumando, e uma mulher falando, essas feministas cabeludas, que nojo, que não se depilam. E aí eu ri por dentro, porque não foi pra mim, ela nem me viu. Né? Mas eu ri, e aí foi quando eu assim, eu não sinto mais vergonha. E foi muito ótimo perceber que eu não sentia mais vergonha. E é um processo, foi um processo, olha só, 2012 a 2018. Agora hoje, por exemplo, ainda tem contextos, né? Porque a gente não é uma pessoa única. Né? Então, se eu vou para uma festa de formatura, de casamento,
Eu ainda prefiro me depilar. Tá? Tem contextos que não vai rolar. Tem outros contextos que eu não tô nem aí mesmo, que eu nem penso sobre. Entende? Esse exemplo pode ser meio bobinho para algumas da depilação, para outras pode ser assim, totalmente revolucionário. Ele pode ser aplicado a várias áreas da vida. Tá? Há coisas que a gente considera mais superficiais até as coisas que a gente considera mais profundas. Eu sugiro que você comece esse exercício, se você quiser fazer esse exercício, com coisas que você considera mais superficiais. Tá? Porque o risco é menor e a dor é menor. E aí você vai aprendendo a ampliar, né, esse espaço de... que não é só não vergonha, mas eu sinto que é o se sentir confortável na própria pele. E à medida que você vai encontrando também pares que se alinham, isso se torna mais fácil. Porque seria muito mais difícil, por exemplo, sair com um braço cabeludo, se toda vez que isso acontecesse, eu fosse agredida na rua. Porque é pra isso que a vergonha serve, tá? Assim, evolutivamente, ela serve para impedir a gente de ser agredido. Né? É muito mais de ser agredido, não só impedir a gente de ser agredido, mas também ajudar que a gente encontre aceitação no nosso núcleo social. É muito mais fácil viver isso a partir... Quando eu mostro e eu encontro acolhimento e aceitação. Mas pode ser que eu mostre e não encontre acolhimento e aceitação, mas também não encontre agressão. Já é joinha. Tá? Valores mais profundos relacionados à não vergonha, para mim, passam por questões de maternidade, que eu sinto que é onde eu mais tenho desconstruído essa culpa que se mistura à vergonha. Quando eu começo a entender e aceitar mais as minhas limitações como ser humano e mãe. E aí eu começo a sair tanto da culpa de eu não estou fazendo o suficiente pelas minhas filhas, ou eu estou fazendo errado, ou eu estou fazendo mal. E também começo a sair do... será que eu sou uma mãe ruim? O que os outros vão pensar de mim e o que eu vou pensar de mim. Tá? Ajuda a ter um ambiente acolhedor, mas nem sempre esse ambiente existe. Agora, na pandemia, é mais difícil para mim, porque antes da pandemia eu senti um contato mais ampliado com mulheres que viviam a maternidade de formas diversas. E aí esse peso era menor, porque buscava uma vivência de maternidade com menos julgamento. Agora, na pandemia, eu estou confinada. Então, eu não tenho essa experiência de acolhimento social. Mas, como não é só de vergonha social que a gente vive, não é só de vergonha externalizada que a gente vive, mas de vergonha internalizada, eu estou tendo a oportunidade de fazer esse processo comigo mesma também. E perceber a leveza que isso vai trazendo para a minha relação com as minhas filhas e para o meu cotidiano. E aí, para você, mulher, que além de ser mulher e de ter todas as culpas e vergonhas do controle social relacionado ao feminino, ainda tem esse adendo da culpa e vergonha e controle social relacionado à maternidade, quero te falar que muitas das nossas expectativas sobre a mãe que nós deveríamos ser estão profundamente enraizadas na misoginia, tá? Porque elas não são humanamente possíveis mesmo. E aí existe um lugar muito mais confortável, assim, contando uma coisa que eu estou descobrindo pra mim na minha vida. Porque existe aquele mega padrão de exigência, que é aquilo que eu ficava tentando pegar, que eu falo que é a cenoura na frente do cavalo, né? A mãe que eu acho que eu deveria ser e que eu gostaria que os outros me vissem como e que eu gostaria que as minhas filhas tivessem, né? Aquela cenoura, que eu sou o cavalo correndo atrás da cenoura. Aí depois tem a aceitação da minha humanidade, assim, olha, esse é o limite, a mãe que eu consigo ser, e paciência, né? Dói, mas é a vida, que é aquela coisa de
é o que tem para hoje, é o que está no prato. E tem um outro nível que é muito mais legal, que é assim, nenhum desses dois importa, sabe? Que é a pessoa, eu poder existir como eu quero existir. Porque nos dois níveis ainda tem muito esforço. Num tem um esforço sobre-humano e no outro tem um esforço humano. O esforço humano é assim, eu tô cansada, mas eu posso fazer isso. Mas eu posso brincar com a minha filha mais 1h30. E isso é o que eu deveria fazer, apesar de estar cansada. Não é sobre-humano, mas é humano. E eu posso. Mas eu tenho sentido um outro nível que é assim, eu não quero. E tudo bem não querer. Porque eu também estou dentro do círculo da compaixão. E aí o post de segunda-feira, que é hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, fala sobre isso. Assim como as minhas filhas, assim como os meus pais, assim como, né, meus amigos, meus clientes, a sociedade, esse círculo vai se ampliando, todos eles estão no círculo da compaixão e das pessoas que merecem ter suas necessidades validadas e atendidas, eu também estou nesse círculo. E olha, como parte desse círculo, agora eu realmente estou a fim de relaxar. Sabe? Então eu posso, mas eu não quero, tudo bem não querer. Algumas vezes eu posso, mas eu não quero, e eu vou fazer porque eu entendo que a importância de fazer para mim é maior, mas não é mais desse lugar tão forte de culpa, de crítica, de vergonha, né? Tipo, você tem que fazer, senão você não vai ser uma mãe boa. Não, requer um esforço, mas o vínculo e aquilo que eu vou proporcionar para as crianças e para mim mesmo compensa o sacrifício, né? Compensa o esforço, não mais o sacrifício. Vou tirar um pouco essa palavra. Então são todos exemplos que eu vou dando muito práticos aqui da minha vida, porque eu sinto que ajuda a ser mais didático e menos abstrato. E aí fica para você um pouco essa reflexão, essa pergunta, né? Como está esse tema da culpa e da vergonha na sua vivência de mulher? Quais são os comportamentos que você percebe que a vergonha regula na sua vida? Seja vergonha internalizada ou externalizada. Né? A internalizada ela é bem mais perversinha nesse sentido, né? Porque eu posso dizer que eu não me importo com a opinião dos outros, mas assim, a opinião que eu tenho sobre mim mesma, e isso tem tudo a ver com o tema Desista da Sua Autoestima. Eu tirei as publicações do Desista da Sua Autoestima da página, porque eu estou tentando organizar elas no e-book. E vai ter uma aula aberta que eu vou dar, fiquem atentos aí, que vai tocar nesse tema também. Desista da sua autoestima para de ficar tentando alimentar essa versão positiva de você mesmo, porque isso te afasta da sua humanidade. E eu quero explicar muito mais para vocês sobre isso. Vai rolar, já rolou um vídeo aqui, né? Procurem, mas sempre vai ter isso no conteúdo. E então assim, não vale dizer, não, eu não tenho vergonha não, porque a vergonha não controla a minha vida, eu sou superior a isso. Gente, isso não é que existe, tá? A não ser que você tenha encontrado um padrão superior de humanidade, que é alguma coisa que já nem é mais humanidade, porque ser humano é sentir vergonha, tá? Esse é um dos sentimentos que a gente tem, que são base. E também peço para você compartilhar esse vídeo com outras mulheres, para a gente ampliar o debate. E obrigada por acompanhar essas minhas reflexões aqui. Um beijo.